Então vamos lá. Apocalipse 21, a partir do verso de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular. Seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem da lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Até aí é o que diz a palavra do Senhor. Tema da mensagem essa manhã, redenção. Tema da mensagem essa manhã é redenção. E se você for esperto, já percebeu que todos os temas das mensagens do capítulo 21 e 22 é recomeço, redenção, renovo, tudo com Porque, afinal de contas, o capítulo 21 e 22 é o recomeço de todas as coisas. E agora nós chegamos na última parte do capítulo 21, onde nós temos o ápice da Escritura, o maior momento da Escritura. Todo o enredo bíblico nos trouxe para cá, para o capítulo de número 21, em um tema muitíssimo importante, chamado redenção. Qual é o tema principal da Escritura? Isso tem dividido teólogos, tem dividido os maiores estudiosos da Bíblia, mas eu também tenho uma opinião. Eu acredito que o tema principal da Escritura é a redenção. Eu acredito que o Evangelho, a encarnação, a queda ou a ressurreição, todos esses são temas que orbitam ao redor desse tema principal chamado redenção. E eu sei que você já está com a pulguinha atrás da orelha, querendo saber o que significa redenção. Redenção é perdão, mas é muito mais do que perdão. Eu não vou conceituar, mas eu vou dar alguns exemplos práticos. Redenção é pegar algo ruim, pegar algo perverso e transformar em algo bom. Olha que caminho longo, não? Como que a gente pega algo perverso e transforma em algo bom? Como que a gente pega algo ruim e transforma em bem? Bom, Deus é especialista em fazer esse tipo de coisa. E os homens pensam que são. Os homens pensam que são. Os homens acreditam piamente que eles conseguem pegar algo ruim e transformar em algo bom.
está nas letras das músicas. Tem uma banda de rock chamada Nickelback, por exemplo, que ela conta a história de um homem que foi preso e ele saiu da prisão e ele voltou para sua cidadezinha pacata e ele começa a fazer tudo diferente. Ele começa a ter boas atitudes. Ele começa a fazer o bem, porque ele acredita que fazendo o bem vai apagar tudo aquilo de ruim que ele fez. E tem uma outra banda que diz o seguinte: eu finalmente encontrei uma razão para viver. Eu finalmente encontrei uma razão para mudar o jeito que eu sou. E a razão, aí você deve imaginar, é Jesus, né, pastor? Não, a razão é você, a parceira, a mulher, a esposa. A razão dele mudar, a razão dele pegar o coração dele ruim e transformar em um coração bom, é a esposa, não é Deus. É uma pessoa. É um caminho de redenção próprio, que não faz viver, que está totalmente errado e equivocado. Quando eu citei essas duas músicas, eu não estou aqui te incentivando a ouvir essa banda. Esse não é o meu intento. Mas o meu objetivo é fazer com que você veja que o mundo tem um caminho de redenção próprio, que não é o caminho de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías: os meus caminhos são maiores que os seus, e os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. O caminho de redenção de Deus é tão maior. O caminho de redenção de Deus é tão mais alto, tão mais abrangente, que nós precisamos abandonar a nossa redenção própria, se nós queremos ter a de Deus abundando totalmente em nossa mente e em nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ver como esse texto mostra a redenção à maneira de Deus, e não a nossa própria. Qual é o contexto dessa passagem? João, o apóstolo, finalmente vê a Jerusalém, a nova Jerusalém, a cidade santa, que desce do céu e atinge a terra, renovando todas as coisas. Não seria errado dizer, redimindo todas as coisas, pegando aquilo que há de ruim no mundo e transformando em algo bom. João, ele tem essa visão. E o verso de número 15... nós já passamos pela primeira parte do final do capítulo 21, onde nós vemos 12 fundamentos de muro, que são os 12 apóstolos, e 12 portas, que representam as 12 tribos de Judá, a completude, totalidade da igreja. E agora chegamos no verso de número 15, que esboça mais características a respeito da Nova Jerusalém, que são: aquele que falava comigo, o anjo, tinha uma haste. Leia-se régua. Leia-se régua. Porque a haste aqui nada mais é do que uma régua. Ele usa para medir. E o que é que ele mede? Ele mede a cidade inteira. Uma régua de ouro com medida para medir a cidade. Suas portas, que são as 12 tribos, e o seu muro, cujos fundamentos são os 12 apóstolos. A cidade, ela era quadrangular, ou seja, quadrada, uma cidade quadrada. E o seu comprimento era igual à largura. Sabe o que é que nós temos? Quando nós temos uma cidade quadrada, cujo comprimento é igual à largura, sabe o que é que nós temos? Nós temos uma figura geométrica que nós chamamos de cubo. Uma figura geométrica que nós chamamos de cubo. A cidade de Jerusalém que desce do céu é um cubo. É isso que ele está dizendo aqui. E como é esse cubo? Quais são as medidas desse cubo? Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento. 12.000 estádios de comprimento. 2.220 quilômetros. 12.000 estádios de comprimento. De largura e de altura. Também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. 144 côvados. Ou seja, 60 metros de espessura. Essas informações eu tirei aí
da Almeida século XXI, que traduz essas medidas para nós. O mais importante não é as medidas em si. O mais importante é perceber que esses versos são múltiplos de 12. São múltiplos de 12. Sabe o que ele está querendo dizer? Essa cidade foi feita para a igreja. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, múltiplos de 12. Nós vimos os 144 mil já no livro de Apocalipse. O que ele está querendo dizer é o seguinte: essa cidade é a cidade da igreja. Por isso que é a Nova Jerusalém. O que a gente vê aqui nesses versos é aquilo que Cristo traduziu para os seus discípulos. Em João 14, também escrito pelo mesmo autor João: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que iria lhes preparar lugar. E ele diz: eu voltarei e tomarei vocês para que estejam sempre comigo. O que ele está querendo dizer aqui? Que essa é a nova morada da igreja. E ele está comparando uma cidade ruim com uma cidade boa. Ele está comparando uma cidade perversa, que é Jerusalém, com uma cidade maravilhosa, com uma cidade santa, que é a Nova Jerusalém, feita à maneira de Deus, redimida por Deus. Não há comparação entre a Jerusalém dos judeus e a Nova Jerusalém. Não há comparação entre São Paulo, que a gente vive, e a nova São Paulo, e a nova Jerusalém, que é onde um dia nós, igreja, vamos morar. Não existe comparação. Você gosta de São Paulo? Eu não gosto. Eu tenho motivos para não gostar de São Paulo. Horas no trânsito, metrô lotado, violência, a saúde pública não é oferecida de maneira adequada. Os profissionais da saúde são maravilhosos, mas nem sempre os equipamentos são adequados. A frieza das pessoas. Às vezes a gente vê as pessoas passarem na rua por um mendigo, por uma criança que está pedindo no farol, e as pessoas não têm misericórdia dela. E eu não estou falando sobre dar algum dinheiro ou algo do gênero, porque eu sei que a cidade também tem esses problemas. Às vezes você ajuda e quer ajudar um morador de rua e ele gasta com droga e você piora a situação da pessoa. Mas nós não temos misericórdia. O sentimento, eu me refiro ao sentimento de quando a gente passa, é um sentimento de indiferença. A gente já não liga para crianças de 8, 12 anos que estão pedindo no farol. A gente não liga para mulheres que estão em uma condição precária morando na rua. O que é que a frieza dessa cidade fez com a gente, meus irmãos? É a frieza da cidade. É uma cidade assimétrica. É uma cidade imperfeita. É uma cidade cheia de pecado. É uma cidade opressora. É uma cidade cansativa. Essa é a nossa cidade, a cidade de São Paulo. Mas a Nova Jerusalém é a cidade da igreja. É a cidade onde todo mundo se ama. É a cidade onde todo mundo confia uns nos outros. É a cidade onde só tem espaço para a gente do bem. Para a gente que Deus transformou de verdade. E é assim que Deus transforma a cidade das trevas na cidade da luz. É assim que Ele vai redimir a nossa cidade, construindo uma nova, aonde só cabe a sua igreja. E nós já podemos viver na nova São Paulo desde já. Você me ouviu bem. Eu sei que a plenitude da nova São Paulo ou da nova Jerusalém virá um dia. Mas desde já, nós já podemos habitar, morar e viver nessa cidade chamada Nova São Paulo. Eu vou mostrar o endereço dela agora, tá bom? O endereço é aqui. Armando Expósito 88, você já está aqui. Ué, a cidade que nós vamos morar não é a cidade da igreja? Nós estamos reunidos entre quem essa manhã? Entre a igreja, entre o povo de Deus. Cada vez que você vem se reunir com a igreja,
você está provando um pouco da nova São Paulo. Cada vez que você vem aqui amar e demonstrar amor pelos seus irmãos, você está se reunindo com a São Paulo que será plena. Aqui é o seu lugar. É o lugar onde você é amado. Aqui é o lugar onde você é acolhido. Aqui é o lugar onde você é confrontado. E não é porque você é confrontado que você não é amado. Essas coisas, elas não são antagônicas, elas são paralelas. Eu não vejo a minha vida sem a igreja. Eu não vejo a minha vida sem os meus irmãos. Pastor, mas você sabe, né? Eu gosto da igreja do mundo. Eu gosto da igreja que ela é universal, da igreja de Cristo. Mentira! Se você gosta da igreja universal que corresponde a todos os santos e santas de todas as partes do mundo, você obrigatoriamente também deve gostar da igreja local. É impossível, meus irmãos, a gente falar eu te amo ao derrebol. Eu te amo é uma palavra que tem endereço. Não adianta eu olhar para um estádio cheio e falar eu amo todos vocês. Não! Eu não conheço aquelas pessoas. Eu não conheço os dramas. Eu não conheço as angústias. Mas aqui dentro nós temos possibilidade de conhecermos uns aos outros, de andarmos uns com os outros, de consolarmos uns aos outros. E se eu não tenho capacidade de amar o Ademilson, eu não tenho a capacidade de amar a totalidade da igreja. Não se engane. Amor tem endereço. A Bíblia fala sobre nós apoiarmos os nossos irmãos, sermos pacientes com os nossos irmãos, sermos longânimos com os nossos irmãos. Portanto, quando você vier aqui para essa comunidade local, esteja de corpo inteiro, esteja com o seu coração aberto, pronto para amar, pronto para dar e receber afeto. Pastor Ivan, mas a igreja Verdade da Cruz está cheia de hipócrita. É verdade. A igreja Verdade da Cruz está cheia de hipócrita. E adivinha só, tem lugar para mais um. Se você quiser, se junte a nós e fique à vontade. Porque a igreja não é perfeita. Nós estamos vendo aqui a imagem de que um dia a igreja será perfeita. E é por isso que você não pode tirar minha alegria. Porque você dá trabalho, você é teimoso, você comete os mesmos erros, mas um dia você será aperfeiçoado e será perfeito em todos os seus caminhos. Será a imagem de Cristo Jesus. E até lá, eu vou te amar. Até lá, eu vou ser paciente com você. Faça isso com o próximo. Hoje, comece hoje. Tudo que você pegar aqui na igreja para fazer, faça. Dê o seu melhor. Você é obreiro nessa igreja, tudo aquilo que você se comprometeu a fazer, faça. Todos os lugares que você se comprometeu a estar, esteja. Chegue no horário, compre os melhores equipamentos, console o seu irmão, dê uma palavra, sirva com todo o amor possível. Porque foi essa igreja que você escolheu para estar e para viver. Muitas vezes a gente admira os ministérios que estão aí fora, meus irmãos. E não existe problema nisso. Eu admiro também. Sou amigo de muitos pastores que estão aí fora. Mas a igreja que Deus mandou a gente congregar é aqui. O lugar que Deus mandou eu amar as pessoas é aqui. O lugar que Deus mandou eu servir é aqui. E é por isso que eu amo e eu valorizo esse lugar. E é assim que eu vou fazer. Com toda a excelência e com todo o amor que eu posso dar. Faz sentido, igreja? Então você que limpa, você que faz um café, você que toca no grupo de louvor, que canta, você que faz parte da liderança, você que fica na porta, você que consola um irmão, você que liga para alguém, você que ora, faça isso com todo amor e todo cuidado. Porque é o que Deus requer de você. E quando a gente faz isso, nós estamos provando que a nossa esperança é escatológica. Eu estou amando essa igreja imperfeita porque um dia ela será perfeita. Eu estou amando essas pessoas que muitas vezes erram porque um dia elas não errarão mais. Eu estou cuidando porque Deus ama e zela pela sua igreja e entregou o seu próprio filho por ela. Essa é a igreja local, meus irmãos.
Essa é a igreja local. Aqui é a plataforma onde a gente pode exercer o nosso amor e o nosso cuidado para com os nossos irmãos. Você precisa dessa palavra. Desperta hoje para a sua vida de oferta e labor no reino de Deus, na sua igreja local. E assim que Deus transforma uma cidade assimétrica em um cubo perfeito, porque um dia todos seremos transformados. O que é que nós vemos aqui? A gente vê que do verso de número 18 até o verso de número 20, ele fala a respeito de minérios, pedras preciosas, esmeralda, berilo, sardônica, crisólito e tantas outras pedras preciosas que às vezes é até um pouco difícil de pronunciar. Olha essa daqui, crisópraso. Nossa, tive que ler 2 vezes. O mais importante não é a gente ver as pedras preciosas, mas entender que todas essas pedras preciosas estavam no templo santo do Senhor. Todas essas pedras preciosas, elas estavam e ornavam as roupas dos sacerdotes. E é por isso que elas aparecem aqui no capítulo de número 21. Sabe por quê? Deus ele está dizendo o seguinte: de inimigos eu os tornei sacerdotes. Naquele dia, quando tudo for redimido, nós seremos sacerdotes diante do Deus Altíssimo, de forma plena. É isso que ele está esboçando aqui nesses pequenos versos. Todas essas pedras, elas significam isso. Nós seremos intercessores diante dele, louvaremos, seguiremos as suas ordens. Você percebe o que é que Deus fez aqui? É como pegar um garoto que colocou uma arma na tua cara aí fora. Aí você desarma ele, você cuida dele e chama ele para morar na tua casa. E não só para morar na tua casa, mas para cuidar da tua casa. Não como funcionário, mas como filho, senhor sobre todos os seus negócios. É isso que Deus fez com cada um de nós. Ele pegou a gente que era inimigo, que não valia nada, e nos transformou em sacerdotes. Meus irmãos, o quanto isso é grande! Seremos sacerdotes plenos naquele dia, e seguiremos as ordens de Jesus. E se nós somos sacerdotes, nós podemos começar a praticar desde já. Pastor, nós não podemos praticar, porque afinal de contas existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. De fato, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas existem diversos sacerdotes. E nós somos os irmãos mais novos de Jesus. O supremo sacerdote. O sumo sacerdote. Nós não vamos mediar pelas pessoas, mas nós podemos e devemos interceder pelas pessoas. Sabe o que você pode fazer como sacerdote? Você pode orar para que as pessoas sejam salvas. Tem gente no seu trabalho precisando de Jesus? Ore por elas. Tem gente no seu hall fraterno que precisa de Jesus? Ore por eles. Tem pessoas que você conhece que necessitam de um Salvador? Ore e pregue para essas pessoas, para que elas sejam salvas e lavadas dos seus pecados. Eu digo a vocês, essa manhã, sem medo de errar, fingir não ver não salva. Eu vou fingir que meu parente é crente. Isso não salva ninguém. Nós temos que encarar a realidade, que em Cristo são salvos, e sem Cristo estão perdidos. Fora de Cristo não há salvação. E se fora de Cristo não há salvação, nós precisamos orar por essas pessoas e precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Pregue, compartilhe, fale a respeito daquilo que Ele fez, do sacrifício que foi pago, e você verá que muitos que você conhece se converterão aos caminhos de Jesus. Às vezes, meus irmãos,
Você vai pregar a vida inteira para um único amigo, que vai se converter no leito de morte. Não adianta reclamar com Deus, a soberania dele, ele decide quando vai despertar alguém para a salvação. Mas o seu papel é pregar. O seu papel é glorificar a Deus por intermédio da oração e pregação aos que estão perdidos. E é assim que ele transforma essa cidade inteira em sacerdotes. Pessoas que eram inimigas em sacerdotes. Uma cidade cinza em uma cidade colorida, porque intercedemos pelos que nós amamos. O que é que nós vemos aqui mais? As 12 portas, verso de número 21, eram 12 pérolas. Sabe aquelas portas que significavam os apóstolos? Significavam as 12 tribos de Judá? Sabe aquelas portas? Cada uma daquelas portas era uma única pérola. Não é que você pegou várias pérolas e construiu ali com uma espécie de mosaico uma porta. Não. Era uma pérola só, era o equivalente a uma porta inteira. Imagina para explorar esse minério. Você pegar uma porta inteira em pérola. Uma porta inteira. Uma porta de um muro. Então você imagina o tamanho dessa porta. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. E a praça da cidade. Você gosta de praça? Praça é o lugar mais democrático do mundo. Todo mundo pode ir para uma praça. Todo mundo, em regra, se sente bem em uma praça. Era de ouro puro, transparente como vidro. Pastor, o ouro não é amarelo? Ele é amarelo. Mas se você vai batendo nele, ele vira uma lâmina tão fina que fica transparente como vidro. E essa praça era assim. Pastor, que cidade linda. Uma praça de ouro, portas em pérolas. Que coisa maravilhosa. Que vai ter muito dinheiro lá, pastor. Vai ter preciosidades, vai ter tesouros impressionantes. Sim, vai ser tudo isso. Mas o mais importante aqui do verso de número 21 é você perceber que aquilo pelo que a gente se mata aqui na terra não vai ser nada no céu. Pastor, no céu vai ter ruas de ouro, a praça de ouro. Pois é, ou seja, não vale nada. É isso que ele está dizendo. Sabe esses bens que vocês entregam à vida? Sabe esses bens que vocês se matam para ver, para ter? No céu não vale nada. No céu é público. Todo mundo pode ter. Todo mundo pode participar. Porque a maior riqueza do céu não é ouro e nem prata, meus irmãos. A maior riqueza do céu é a presença do nosso Senhor. 22, nela não vi santuário, a conclusão do 21, não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. A presença de Deus não é mais representada, não é mais em parte, é face a face, é plena, é completa, é total. Não se necessita de santuário quando você tem o Senhor do santuário no céu. É o que ele está dizendo aqui. Essa é a nossa riqueza. Essa é a nossa riqueza. A riqueza do cristão, a riqueza do sacerdote, não é ouro, não é prata, não é dólar, não é euro. A riqueza do sacerdote é a presença de Deus. Não há nada mais caro, não há nada mais precioso, não há nada mais sublime, mais belo, melhor do que a presença de Deus. E eu pergunto a você, essa é uma máxima na sua vida? Porque se você fica correndo atrás de dinheiro nesse mundo, o céu vai ser um inferno para você. Porque dinheiro no céu não vale nada. Ninguém no céu tem status por ter dinheiro. Ninguém no céu tem fama por ter dinheiro. Todo mundo que está no céu tem fama pelas boas obras que praticaram, que acompanharam. Mas ninguém no céu tem fama por ter dinheiro. E por que é que você corre tanto atrás de bens materiais que não terão peso eterno? Se eu quero dizer que a presença de Deus é o que há de mais importante na minha vida, eu preciso buscar a presença de Deus.
Eu preciso demonstrar isso para Deus. Eu preciso me saciar buscando a Deus em meus devocionais. Me saciar buscando e pensando nele durante o meu dia. Martinho Lutero, ele tinha uma máxima, ele tinha uma frase de efeito que era a seguinte: amanhã estarei tão ocupado que eu preciso acordar 2 horas mais cedo para orar. Ele não burlava, ele não pulava o horário de oração para cumprir as suas demais atividades. Ele cria que a sua oração era o que dava a ele de energia, discernimento, sabedoria para cumprir as demais atividades. Meus irmãos, é assim que nós temos que proceder na nossa vida. Acordar de manhã e buscar a palavra de Deus. No nosso horário de almoço do trabalho, buscar a palavra de Deus. Pensar em Deus durante o dia e não no boleto que eu tenho para pagar. Eu sei que você dá glória a Deus aqui, mas amanhã é segunda-feira, eu quero ver você dar glória a Deus. Amanhã tem seus boletos esperando, eu quero ver você dar glória a Deus. Amanhã vem seu aluguel, eu quero ver você dar glória a Deus. Meu irmão, eu vou falar uma verdade para você, você vai ter boleto a vida inteira. Amém? Glória a Deus. Você vai ter boleto a vida inteira. Mas sabe o que permanece? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu falo para você com verdade, eu não troco a presença de Deus pelos maiores tesouros dessa terra. Eu não troco a presença de Deus, o relacionamento que eu tenho com Deus, com a conta bancária do Elon Musk. Eu não troco. Não troco. E você troca. Você troca. Buscar a Deus, meus irmãos, requer disciplina. Eu preciso entender o quanto isso é importante para mim. Eu preciso querer, desejar a presença de Deus mais do que eu quero promoção no trabalho. Eu quero. Mais do que eu quero aumentar minha fonte de renda. Mais do que eu quero abrir a minha empresa. Mais do que eu quero passar nos concursos públicos aí da vida. A presença de Deus tem que ser o que há de mais precioso e maior do que todos os tesouros dessa terra. E maior do que o seu tesouro pessoal. É assim que nós buscamos a presença de Deus, com disciplina e determinação que nós levamos para as outras áreas da vida. É a presença de Deus, meus irmãos. É a presença de Deus. Deus redime. Ele pega uma cidade assimétrica, imperfeita, e transforma em um cubo perfeito, porque só cabe a igreja ali. Ele pega uma cidade cinza e transforma em uma cidade colorida, como essas pedras preciosas. Porque ele transforma todos os membros, todas as pessoas inimigas da cidade de São Paulo, em sacerdotes do seu reino. Ele pega dinheiro que nesse mundo a gente valoriza e a gente se mata para ter. Ele mostra que não vale nada, é assim que ele redime o nosso dinheiro e os nossos bens materiais. Mostrando que a presença dele é o que há de mais precioso. E o verso de número 23. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela brilhem. Por quê? Porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Uma cidade de clima perfeito. Eu estava falando há pouco que domingo passado estava 12 graus e a gente vinha para a igreja, essa igreja lotada. 12 graus. E aqui nós vemos uma cidade perfeita que nós não sofreremos com o clima. Não haverá maremoto, terremoto, tsunami, furacão. Não haverá tempo demasiadamente gelado, nem quente. Haverá um clima perfeito. Porque a glória de Deus irradia, é o satélite natural que ilumina todas as coisas. O meu filho, meus irmãos, sofre com uma doença chamada dermatite atópica, que ataca com mudanças severas de tempo. E cada vez que ataca, um Deus nos acuda, a gente leva no hospital, a gente passa pomadas especiais, a gente cuida dele. E aqui no verso de número 23, a gente está percebendo que é uma cidade de clima perfeito. Se Deus quiser, meu filho não vai mais sofrer com dermatite.
Porque no céu haverá um clima perfeito para que ele esteja. A presença de Deus será suficiente para isso. A glória de Deus. A glória de Deus. Deus pega uma cidade chamada Cidade dos Homens e transforma em uma cidade chamada Cidade de Deus. Agostinho, em sua Opus Magna, sua grande obra, não foi as suas confissões, nem a Trindade. Sua grande obra foi uma obra chamada A Cidade de Deus, baseada em grande parte nesse verso aqui. E na cidade de Deus, diferente da cidade dos homens, se vive totalmente para a glória de Deus. Algo que a gente já pode praticar desde já. Se a glória de Deus que ilumina, sejamos iluminados pela glória de Deus, mesmo nessa cidade chamada Cidade dos Homens. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Como é que você faz para viver para a glória de Deus? Como é que você faz para viver para a glória de Deus? Bom, você pode começar invertendo os diálogos do seu ambiente de trabalho. As pessoas no seu ambiente de trabalho não falam de promoção, de viagem, de vaidade. Comece a falar do Senhor. Comece a falar sobre a bondade do Senhor na sua vida. Compartilhe os salmos e os devocionais que você fez pela manhã. Não precisa mudar a voz, não. Fala naturalmente. Não precisa, olha, esse que eu estava lendo uma palavra aí. Não precisa, pode ser natural. Nossa amiga, deixa eu te contar. Estava lendo uma palavra em Salmos essa manhã. Deus falou tanto comigo. Queria compartilhar com você. Olha que verso legal. E assim, naturalmente, tranquilamente, você vai guiar muitos a Cristo para a glória de Deus. É assim que a gente vive para a glória de Deus. Invertendo os diálogos que estão à mesa. Meus irmãos, a semana inteira a gente passa com ímpio, com amigo que não glorifica a Deus, ou com aqueles amigos que são crente mais ou menos. Eu não estou julgando você. Todos nós temos amigos assim. Só que a gente não pode participar dos diálogos deles. A gente vive para a glória de Deus. Nós não respondemos pelas vidas dos outros, dos nossos amigos, das pessoas que conhecemos, mas nós respondemos pelas nossas próprias vidas. E a minha vida é centrada na glória de Deus. Inverta o papo. Menos piada e mais espiritualidade. Menos filme e mais Bíblia. Menos experiência de viagem, mais experiência de jornada com Deus. É assim que a gente vive para a glória de Deus. Levando a presença de Deus para todas as esferas da minha vida. Se eu não me assento em uma mesa cujo assunto principal é a pessoa de Deus, eu saio da mesa. Não tenho o que fazer ali. E se as pessoas da mesa não querem falar sobre a pessoa de Deus, eu crio uma oportunidade. E se eu não tiver espaço para criar uma oportunidade, eu oro a Deus em espírito e Ele me dá uma. E coloca a situação na minha mão, porque o mais interessado em viver para a glória de Deus é Deus mesmo. Ele vai patrocinar e Ele vai fazer. Mas você precisa estar disposto a viver para a glória de Deus. Não aceite. Não aceite que seus parentes falem sobre outra coisa, senão a glória de Deus. Não aceite que seus amigos falem sobre outra coisa, senão para a glória de Deus. Irmãos, vamos parar com esse negócio de sagrado e profano. Todas as áreas da nossa vida pertencem a Deus. Levemos Deus a todas as áreas da nossa vida. Porque se você não vive para a glória de Deus, o céu vai ser o pior lugar para você morar. Você vai viver para a tua vida, vai viver para si mesmo, vai viver para as suas coisas. Você vai chegar no céu. O que eu estou fazendo aqui? Todo mundo vive para Deus. Não tem espaço para mim aqui. E o espaço destinado para pessoas que não vivem para a glória de Deus é o inferno. É o inferno. Eu tenho que praticar desde já. Para o que eu estou vivendo? Para as minhas coisas, para as minhas preocupações, para as minhas contas, para os meus amigos, eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu acho que você tem que chegar em casa hoje. Você vai terminar essa pregação, você vai fazer isso. Se você quiser me mandar, eu quero ler. As 5 prioridades da sua vida.
as 5 prioridades da sua vida. E se Deus não for as 5 prioridades da sua vida, se eu não encontrar Deus nas suas 5 prioridades, rasga as suas prioridades e viva para a glória de Deus. Você precisa pensar, você precisa refletir se você tem vivido para aquele que vive. Você precisa refletir. Deus me livre de viver no automático, eu tenho pavor de viver no automático. Viver sem saber para quem eu estou vivendo ou por que eu estou vivendo. Precisa fazer sentido você vir aqui aos domingos pela manhã. Precisa fazer sentido os teus diálogos. Precisa fazer sentido as tuas atitudes. Precisa fazer sentido o teu trabalho. Tem gente que trabalha aqui mais ou menos, trabalha de qualquer jeito. Faz um relatório, faz uma planilha de qualquer jeito. Cuida das pessoas de qualquer jeito. Ai, pastor, meu patrão não está vendo. Teu patrão é Deus, Ele está vendo. Viva para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para aquele que vive, que está assistindo você. Eu não sei como você vive, mas às vezes quando eu me ajoelho para orar por você, eu tenho medo. Tenho medo que você seja contaminado pelos diálogos profanos. Tenho medo que você seja contaminado pelas piadas que não fazem viver. Tenho medo que você não crie oportunidades para pregar o evangelho. Tenho medo que você leve a sua vida de qualquer jeito, que você cuide da sua esposa de qualquer jeito, do teu filho de qualquer jeito, do teu trabalho de qualquer jeito. Eu tenho medo. Então eu preciso alertar você a repensar a maneira com que você tem vivido. A repensar a maneira que você tem vivido. As nações andarão em sua luz. Verso de número 24. E os reis da terra, sim, você leu bem. Os reis não serão aniquilados. Haverá governantes e reis nessa nova terra, nessa nova São Paulo. Esse cubo perfeito que desce do céu. Haverá. Os reis andarão, levarão a sua verdadeira glória. Aqui já não fala mais da glória de Deus em si, mas a glória de Deus que permeia a cidade. Economia plena, porque lá ninguém precisará de coisa alguma. Será uma cidade próspera por si só, e esses reis governarão, esses outros que estarão debaixo, os súditos do reino de Deus, e os levarão em vitória. Vai ser o melhor período para se governar de toda a história mundial. Suas portas não se fecharão de dia. Em um período em que não se tinha iluminação pública na antiguidade, o perigo era o dia e não a noite. Hoje o perigo é a noite só porque nós temos iluminação artificial. Mas suas portas não se fecharão de dia, haverá plena proteção, todos serão protegidos. E ali não haverá nem noite. Não haverá necessidade de se fechar a porta nunca. Uma cidade sem portões, uma cidade sem portas, uma cidade plenamente protegida, uma cidade com a economia bombando porque o nosso tesouro é Deus. É essa cidade que nos aguarda. É essa cidade que nos aguarda. Só Deus, meus irmãos, transforma uma cidade assimétrica em um cubo perfeito, porque só a igreja vai morar lá. Só Deus transforma uma cidade cinza em uma cidade colorida, porque todos serão sacerdotes. Só Deus transforma uma cidade pobre em uma cidade rica, porque o nosso tesouro é Deus. Só Deus transforma uma cidade que não busca a presença para uma cidade plena da presença de Deus. Uma cidade de clima perfeito. Só Deus pode pegar uma cidade insegura e transformá-la em uma cidade segura. Só Deus pode pegar uma cidade quebrada em sua economia e transformar uma cidade em uma economia plena, que é essa cidade que desce do céu. É assim que Deus redime. É assim que Deus traz redenção. A minha redenção não é própria, eu estou cansado de canções vazias de redenção própria. Minha redenção não está em pessoas, não está naquilo que eu posso fazer de bom. A minha redenção está na pessoa de Jesus, que se entregou por mim, para que eu pudesse fazer parte da sua cidade chamada de cubo perfeito. Eu quero já ir praticando os costumes e a cultura dessa cidade desde já. Desde já.
Abrace o caminho da redenção que Ele tem para você. Porque nela não entrará coisa alguma impura, não vai haver pecado. Não estará aqui aquele que pratica a abominação. O mentiroso não estará lá, aquele que pratica a mentira não estará. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Efetivamente, realmente, o caminho de redenção de Deus é mais alto que o meu. Os pensamentos de redenção de Deus são mais altos que o meu. E é a redenção dele que eu quero abraçar. Não cantarei as músicas desse mundo. Cantarei a música do mundo vindouro. Porque ele entregou o seu único filho para me redimir, a fim de que eu seja participante dessa cidade celestial. Levante-se e fique de pé, eu quero orar por você.